Entre o Mar Negro e as montanhas Taurus na Capadócia, exatamente no centro da Turquia, foi descoberto em 1963 no vilarejo da cidade de Derinkuyu, quando um morador local, ao reformar sua casa, derruba uma parede levando a uma descoberta extraordinária. A parede abriu passagem para uma cidade subterrânea de milhares de anos a 280 metros de profundidade. Incrivelmente, o número de salas de pedras que foram encontradas podem abrigar um total de 20.000, entre homens, mulheres e crianças. Foram encontradas provas de existirem centros religiosos, armazéns e estábulos para gado. Pela tamanha engenhosidade que tais salas foram construídas, engenheiros de todo o mundo vêm estudando a cidade e chegam até a compará-las às pirâmides do Egito. Devido à complexidade da construção e pela maciez excessiva da pedra escavada, havendo necessidade de se empregar muita força nas colunas para suportar todo o peso acima delas. Mais surpreendente ainda é o fato de não haver evidências de desabamentos nas cavernas em Derinkuyu, fazendo crer que seus construtores foram extremamente engenhosos, além de conhecer com maestria o material usado em sua construção. Quem ou o que poderia ter construído essa imensa cidade subterrânea? E que força misteriosa poderia tê-los levados a viver no subsolo? Segundo arqueólogos estudiosos, a cidade subterrânea de Derinkuyu foi construída em 800 a.C. pelos frígios, um povo da Idade do Bronze, e que eram ligados aos troianos. Outros, porém, atribuem sua construção aos hititas, o povo guerreiro mencionado na Bíblia, e que já existiam centenas de anos antes dos frígios. Poderia a cidade ser ainda mais antiga? Para que você se situe no espaço-tempo, a Capadócia fazia parte do Império de Zoroastro, que era de natureza persa, que foi por sua vez a civilização com as tradições religiosas mais antigas da face da Terra. O zoroastrismo é uma fé antiga, com base nas forças opostas do bem e do mal. Acredita-se que tenha influenciado várias religiões posteriores, como o hinduísmo e o judaico-cristianismo. Foi fundada em algum momento antes do século 6 a.C., e seu deus criador era chamado de Ahura Mazda. E no segundo capítulo do texto zoroastriano sagrado, a entidade Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial, igualzinho à história de Noé no Testamento hebreu. Exatamente como Noé, existia um profeta local chamado Iima, e este havia sido instruído pelo deus Ahura Mazda a construir uma espécie de refúgio subterrâneo, semelhante ao de Derinkuyu. De acordo com os textos sagrados, Iima construiu uma cidade subterrânea com vários níveis para proteger um seleto grupo de pessoas e animais. E ao contrário de Noé, que salvou toda aquela galera de uma inundação, Iima salvaria a todos de uma era do gelo global. O Vendidade chama essa era do gelo de o Inverno do Mal. Vários climatologistas pelo mundo afirmam que a última era glacial começou em 18.000 a.C. e terminou em 10.000 a.C. Seria realmente possível que a cidade em Derinkuyu tenha sido construída com o refúgio de um inverno global devastador? Mas, se Derinkuyu é de fato a cidade que Ahura Mazda disse a seus seguidores para construir, poderia haver então uma verdade impressionante por detrás da lenda? Quem ou o que era o deus Ahura Mazda? Ahura Mazda aparece nos textos zoroastrianos como responsável pela gestão de tudo e o que acontecia aqui na Terra. Existem várias maneiras de interpretar isso, uma das quais é que ele representa algum tipo de forma universal de consciência. Outros já afirmam que ele representa uma supervisão da inteligência alienígena, visto que vários textos da antiguidade falam de conhecimento dado por deuses, ou seja, deuses céu, valhada, Olimpo ou qualquer que seja o lugar, fora da Terra igual a extraterrestres. Poderia então Ahura Mazda ser algum ser avançado de outro mundo? Foi Ahura Mazda que forneceu tecnologia necessária para seus seguidores construírem esse complexo labirinto como proteção de um desastre ambiental? Ou ainda existe alguma outra razão sinistra para a existência de Derinkuyu? Foram descobertos sistemas de proteção dentro da cidade subterrânea de Derinkuyu, que no mínimo são incomuns.
portas circulares pesando toneladas que permitem que sejam movidas por uma só pessoa, só que apenas por um lado, o lado de dentro, o que nos leva a pensar que quem quer que tenha habitado Terincuio se escondia de alguém ou alguma coisa. Analisando os textos zoroastrianos, vemos que Ahura Mazda subiu ao céu em uma carruagem divina em guerra contra o seu eterno inimigo, Angra Mainyu, o demônio da destruição. Quando você olha a tradição zoroastriana, percebe que existem evidências claras de que houve algum tipo de batalha extraterrestre entre as facções em conflito. Vendo segundo esse enfoque, seria então possível que as cavernas de Derinkuyu poderiam ter sido usadas como abrigo contra possíveis bombardeios aéreos entre extraterrestres nesse período. Existem registros históricos dizendo que vários povos diferentes de fato se esconderam na cidade subterrânea em Derinkuyu para escapar de tudo, desde saqueadores do deserto a legiões romanas. Em algumas lendas, os povos do sudoeste americano afirmam que em algum momento seus antepassados voltaram ao subterrâneo por segurança. Os índios Hopi do Arizona dizem que seus antepassados escaparam de uma mortal tempestade de estrelas cadentes com a ajuda do povo da serpente, que os levaram a abrigos nas profundezas da terra. Poderiam então os ancestrais dos índios Hopi terem se refugiado no subsolo em habitações similares às de Derinkuyu na Turquia? O fato é, quem ou o que construiu a cidade subterrânea de Derinkuyu? Para que finalidade ela foi construída? E se caso fosse se refugiar de alguém ou alguma coisa, o que os afugentou a esse ponto? Realmente é um mistério.